Nós vamos tratar do nosso quarto estudo e último, falando dos 4 altares que Abraão levantou para Deus. Para que nós venhamos falar de altar, nós precisamos saber o significado de altar. Altar significa elevação, mesa. Simbolicamente, altar é adoração, consagração. Então, nós precisamos compreender um pouquinho o que aconteceu nesse chamado de Abraão. Ordem dada, promessa feita, sai da terra, sai da parentela e sai da casa do pai. Ele vai para Siquém e agora, então, no versículo 7, o Senhor apareceu para Abraão e dizendo a Abraão, a sua descendência darei esta terra. Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor. Interessante, Siquém significa ombro. Ombro, lugar de maior estrutura no físico de uma pessoa, no ser humano. Quando nós vamos fazer uma referência e tem um significado, Siquém, nós podemos entender que agora Deus aparecendo tornou realidade aquilo que agora, na ordem, na promessa, Abraão recebe de Deus. Quando a voz de Deus vem para nós, como Deus chamou Abraão, vem para nós, nós temos o ouvido espiritual aberto e sim, para entendermos aquilo que Deus está falando. Porém, no ser humano, nós temos essa fisiologia emocional e que ela vai muitas vezes dizer para nós que se nós não estivermos com a nossa alma aquietada, os nossos sentimentos, pensamentos vão construir, porque as emoções se constroem, então os fluxos dessas emoções podem muito construir coisas dentro de nós, quer dizer, frutos da nossa imaginação, e que não tem Deus nisto. Aqui, quando Deus aparece, quer dizer que Deus se revela ao homem, então quer dizer, esse altar pode ser chamado de revelação, porque agora se tornou Deus real com Abraão. E Abraão então levanta o seu primeiro altar. Podemos chamar esse altar de altar da revelação. Nunca se esqueça, Deus se apareceu para você, é diferente de Deus falar com você. Deus aparece, torna-se real aquilo que Ele está falando com você. No mesmo capítulo nós temos o segundo altar. O segundo altar é entre Betel e Ai. Interessante que Betel significa casa de Deus e Ai ruínas. Se Deus falou com Abraão, sai da terra, sai da parentela e sai da casa do pai, nós sabemos que os fatores de afetividade relacionados à vida de Abraão eram muito fortes. E agora, para Deus trazer Abraão a uma paternidade para descendência e descendentes, agora contando dentro da trajetória os acontecimentos numa ordem de sucessão e os elementos se combinariam, quer dizer, céu, areia da praia, tudo isso tem uma combinação desse universo, o todo relacionado a essa ordem, jornada de Deus com Abraão, porque Deus em todo momento estava com Abraão, Deus está sempre dentro daquilo que Ele ordena, Ele está conosco. Agora Ele levanta então o segundo altar, entre Betel, casa de Deus, e Ai, ruínas. Ele acampa ali e o que me chama a atenção é que ele invoca a Deus. Olha que interessante. Ele constrói ali um altar dedicado ao Senhor e ele invoca o nome do Senhor. Com certeza estava acontecendo alguma coisa dentro de Abraão que não era legal, não era boa. Abraão estava em momentos com Deus, sim. Deus já tinha se revelado a Abraão, o Deus com o homem. E agora Abraão, ele invoca. Todo aquele que invoca Deus é porque tem uma necessidade. Você invoca Deus porque você está em um tempo de necessidade. É como se você dissesse assim, Deus, cadê você? Deus, aonde você está? Deus, venha para mim. Olha a necessidade humana. Eu acredito que naquele momento, o que Abraão estava vivendo, para soltar essas ruínas dentro dele,
esse local dentro de desgraça. Por quê? Porque terra de paganismo, terra de apostasia, pessoas apóstatas, que levantam altares a outros deuses, fatores de afetividade comprometedores. Agora, esse lugar aqui tem que ser desprendido, solto, porque aquilo que é ruim é dentro de nós nos atrapalha de vivermos o propósito de Deus. Quando nós não sabemos separar, para nos tornarmos casa de Deus, separar as raízes interiores dentro de nós, aquilo que nos fragmentou, aquilo que nos fragmenta, aquilo que está arraigado, entranhado, ancorado, e as dores ancoradas, sentimentos ancorados, isso tudo pode ser uma ruína para aquilo que Deus tem para a nossa vida, para a tua vida. Abraão teve que invocar o Senhor. Eu acredito que nesse momento ele estava em estado de clamor. O segundo altar, separou-se Abraão do estado de ruína, para ele poder continuar a jornada. Olha que interessante, se tornou casa de Deus. E há uma sequência, os elementos vão se combinando. Primeiro Deus se revela, Deus chama, Deus revela, agora no altar Deus se revela, agora Deus faz a separação do homem, do estado interior do homem, para ser casa de Deus. Então quer dizer que esse altar podemos chamar o altar da separação. Separação das desgraças que estão dentro de nós, que estão nos arruinando. Emoções, sentimentos, desejos, vontades. E esse altar, o altar da separação. Solta agora o que está preso dentro de você. É isso que aconteceu com Abraão. O terceiro altar, nós vamos ver que Abraão continuou. Ele consegue então agora soltar isso, se tornar casa de Deus na sequência. Vamos entendendo isso. Ele tem uma desavença entre ele e Ló. Agora ele vai se separar de Ló, né? Então agora ele solta a parentela dele de vez, né? Então agora Deus ele tem um encontro com Melquisedeque nesses capítulos, aonde Melquisedeque, então, após a separação, agora Abraão levanta um altar ao Senhor ali em Hebrom. E Hebrom significa aliançados. Interessante que esse altar foi levantado depois dessa separação, porque o estado interior de Abraão agora é único com Deus. Quem faz uma aliança com Deus não faz aliança almática, faz aliança com Deus, faz aliança pela fé, faz aliança espiritual. Quer dizer, quando nós estamos carregando pessoas, nós estamos em circunstâncias que estamos fazendo ligações que não provém de Deus e nós estamos fazendo pela nossa vontade, nós nos comprometemos. Aqui nos mostra muito que quando Hebrom dá o significado de aliança, aliançados, toda aliança feita é uma comunhão que você faz com Deus. Então, essa comunhão agora se torna única, é você com Deus, intrínsecos, agora relativos àquilo que Deus tem com você, você agora está aliançado, comprometido. Agora você está comprometido com Deus. Então, nesse altar, nesse tempo que agora Melquisedeque aparece para Abraão, Melquisedeque chama Abraão de bendito. É lindo isto. E Melquisedeque dá pão e vinho para Abraão, dá a pessoa de Jesus para Abraão, que ainda não tinha sido revelado, porém agora
Melquisedeque reconhece uma semente santa e real dentro de Abraão. E ele diz: bendito seja o Deus Altíssimo que entregou seus inimigos em suas mãos. Quer dizer, aquele que é agraciado de Deus, porque bendito significa agraciado de Deus, favorecido de Deus. Aquele que é agraciado de Deus, favorecido de Deus, escolhido de Deus, agora então os inimigos vão estar nas suas mãos, porque Deus vai entregá-los. E aqui já tinha sido entregue, a Melquisedeque fala, entregou, quer dizer, continua, porque os inimigos já estão entregues na sua mão. Continua, vai para frente, porque você tem uma semente conhecida de Deus e é Deus dentro de você. Então, aqui ele começa a receber a motivação a partir da aliança de Deus com Abraão, uma motivação agora da promessa feita de Abraão para ter o filho Isaque. Então acontecem algumas coisas nos capítulos até chegarmos então ao quarto altar, onde Deus prova Abraão. E agora, então, nós temos primeiro altar, o altar da revelação, Deus com o homem. O segundo altar é o altar da separação, os lugares de ruínas e desgraça, separa dentro. O terceiro altar é o altar de aliança. Não tem como ser antes esse altar de aliança. E às vezes a gente faz altares, quer dizer, a gente faz alianças com Deus e ainda em estado almático. Não, primeiro você separa tudo, cura, liberta, libera, e aí você vai fazer aliança. Agora essa aliança comprometida com Deus você está, reconhecido de Deus você é. Agora então Deus começa a motivar Abraão pela promessa do filho, e agora vem Deus provando Abraão. É o quarto altar. No quarto altar, Abraão, já no capítulo 22, no versículo 1, ele diz: eis-me aqui, para a prova. Agora, no capítulo, no versículo 11, ele já está levantando a faca para sacrificar Isaque no altar. Mas o anjo do Senhor clamou do céu, chamou-o do céu: Abraão, Abraão, e ele diz de novo: eis-me aqui. Isso quer dizer que adorador sempre, na ordem dada de Deus, vai dizer, maturidade: eis-me aqui, eis-me aqui. Independe da circunstância, independe do resultado, eis-me aqui. Esse é um adorador de verdade. E aí o anjo diz: não toque no rapaz, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, temor, porque não me negou seu filho, seu único filho. Quer dizer, a pior prova Deus pediu para Abraão é quando Abraão passa a ter os sentimentos de dificuldade, em que entregar um filho agora está mexendo com todo o estado de afetividade dele, com o estado entrelaçado dessa afetividade. Quer dizer que agora Abraão, dentro da palavra, ele está olhando para o sacrifício. Ele levanta a faca e quando ele vai entregar, ele está em estado de comoção, de agonia, o estado da morte. Ele está agora entregando a Deus, sim, vivo, real, porém ele está emocionalmente em estado de comoção. Ele está olhando para baixo. O sacrifício. Naquele momento, com certeza, Abraão estava entranhado em dores, porque a morte é uma agonia, porque é o estado da pior separação entre o humano, entre aquele que ele ama. Então agora é o luto, e olhar para baixo sempre é um luto. Olhar a história é um luto. Olhar o passado parece ser um luto. Quando existe uma história de dor, de fracasso, de rejeição, de faltas, de falhas, em que humanos falham comigo, falham com você, falham conosco. E nós falhamos também. Então agora Abraão, nesse estado, quando o Senhor fala com ele, ele ergue os olhos. Olha a semântica linda que Abraão faz. O estado de comoção é aquele tempo que você está olhando para baixo. Agora você olha para cima, o estado da provisão. Aquilo que vem de cima é o que vem de Deus. A provisão vem do céu.
A provisão vem do alto, a provisão vem de Deus para você. Moriá significa, interessante isto, Moriá significa ordenado, considerado de Deus. Olha como Deus considerava Abraão, olha como Deus considerava, mas mesmo pela consideração, porque Deus mandou Abraão subir para as montanhas de Moriá, as terras de Moriá, e lá ele mostraria o local, e ele mostrou ali as terras de Moriá, e Abraão sobe, dedica agora o comprometimento, dedicação. Agora vem Deus, pede, Abraão entrega, olha para cima a provisão, pega o cordeiro, entrega no lugar do filho, né? E ele coloca o nome do lugar de Deus proverá. O monte onde Deus proverá. Quer dizer que mediante as circunstâncias, mediante as situações, mediante o teu estado emocional, olhe para o espiritual, olhe para o céu, olhe para a promessa, olhe para aquilo que Deus falou, ordenou, e mesmo que ele te peça sacrifício, levante altares a ele. Porque se você tem maturidade, você é um adorador. Se você é um adorador, você tem maturidade. Se consagre a Deus, vá viver Deus e cumpra com aquilo que Deus lhe ordenou. Não é fácil, mas na jornada você aprende. Não é fácil, mas na jornada você se liberta. Não é fácil, mas na jornada a sua fisiologia emocional vai obter saúde emocional e você vai entender que você não deve mais olhar para baixo, mas sim olhar para o alto céu, porque de lá vem a provisão a qual você tem necessidade. Deus abençoe a sua vida e seja um levantador de altares ao Senhor. Adorador consagrado a Deus, levanta altares. Deus te abençoe.